Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, 16 de novembro de 2020. Uma nova semana que se inicia. E aí, como foi o final de semana de vocês? Brincaram, descansaram? Espero que sim! Hoje se inicia as nossas revisões para as avaliações parciais. E hoje nossa revisão é de história. Hoje vamos revisar os seguintes conteúdos: o conflito na Bahia e o primeiro reinado. Então, o conflito na Bahia. A independência do Brasil foi recebida com alegria por muitos brasileiros. Claro que a independência do Brasil não agradou exatamente a todos. Por exemplo, diversos portugueses que moravam aqui no Brasil desejavam que ele permanecesse unido a Portugal. Então, como isso não foi possível, o que aconteceu? Aconteceram vários conflitos nas províncias. Então, no ano de 1822, ainda antes, da proclamação da independência, o governo de Portugal afastou então o governador da Bahia, Manuel Guimarães, e colocou em seu lugar o português Inácio Luiz Madeira de Melo. O governador da Bahia fez isso com o objetivo de aumentar o controle sobre a região de Portugal. Revoltados com a atitude do governo, o que os baianos fizeram? Eles começaram a protestar. Chegaram até a entrar em confronto contra os portugueses. Bom, os conflitos ocorreram em diversas cidades e foram marcados pela participação de pessoas comuns. Essas pessoas, então, se aliaram aos soldados no combate contra as tropas enviadas pelo governo português. Entre os combatentes, destacaram-se algumas mulheres como Maria Felipa e Maria Quitéria. A luta delas incentivou outras mulheres. Bom, o tempo foi passando e os conflitos seguiram até a metade de 1823, quase um ano depois de Dom Pedro ter proclamado a independência do Brasil. No dia 2 de julho, aconteceu a vitória dos brasileiros, por isso é considerado o dia da independência da Bahia. O primeiro reinado. O período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I é conhecido como Primeiro Reinado. Ele durou de 1822 a 1831. Então, após a declaração da independência do Brasil, muitas questões que ainda não haviam sido resolvidas, porque muitos conflitos ocorreram nos primeiros anos da independência do Brasil. Alguém sabe por quê? Porque, além do combate na Bahia, as províncias do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará não aceitaram a independência do Brasil. Diante disso, o que Dom Pedro fez quando assumiu o poder? Ele logo convocou um grupo de políticos para formar uma Assembleia Constituinte, ou seja, um conjunto de pessoas responsável por elaborar a primeira Constituição do Brasil. Claro que a tarefa
de elaborar a primeira Constituição não era nada fácil. Por quê? Porque cada político, membro da Assembleia, procurava defender os interesses da sua região. A oposição ao imperador foi grande durante todo o período em que Dom Pedro I esteve no poder. Por quê? Porque muitas pessoas viviam em situação difícil e não recebiam nenhum apoio do governo. A situação foi agravada com o surgimento de revoltas contra o Império, como a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. Esses conjuntos de fatores contribuíram decisivamente para o término do primeiro reinado no Brasil. Então, em 2 de julho de 1824, na cidade do Recife, em Pernambuco, foi publicado um documento que criticava as atitudes do imperador. Esse movimento ficou conhecido como Confederação do Equador. A conjuração foi reprimida pelas tropas do governo imperial e derrotada em novembro de 1824, certo? Então, nossa aula por hoje é só. Peço a todos que não esqueçam de copiarem as agendas porque é muito importante. Assistiu a videoaula, não entendeu o conteúdo? Pode me perguntar que eu estou aqui para tirar qualquer dúvida. Desejo a todos uma excelente semana e até a próxima aula.